Você já parou para pensar que a história da humanidade parece seguir um roteiro? Um plano invisível traçado milênios atrás, onde cada grande líder, cada revelação foi apenas um capítulo de uma obra muito maior? Muitas vezes a gente olha para o mundo de hoje com tanta tecnologia, mas também com tanta confusão, ansiedade e dor e se pergunta: será que estamos caminhando para algum lugar? Ou estamos apenas perdidos no tempo? E se eu te disser que as respostas para essas angústias já foram desenhadas no passado? Não para nos prender a dogmas antigos, mas para nos preparar para o que está acontecendo exatamente agora. Nesse fechamento do nosso estudo sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos mergulhar na parte final, as instruções dos Espíritos sobre a nova era. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vamos conversar hoje vai mudar a forma como você enxerga a história, a religião e principalmente o seu próprio papel no mundo. Para entender o momento que vivemos, precisamos olhar para trás. E o Evangelho nos traz uma visão fascinante sobre como a moral humana foi construída. Imagine a humanidade lá atrás, nos tempos antigos, como uma criança que ainda está aprendendo a dar os primeiros passos. Essa humanidade criança não estava pronta para entender o amor em sua forma mais pura. Ela precisava de limites e de leis firmes. É por isso que a primeira grande revelação vem com Moisés. O Evangelho nos lembra que Deus é único, Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Naquela época, a ideia de um Deus único era revolucionária, mas o povo ainda era rude. Eles não compreenderiam que se alguém falasse apenas de amor, perdão aos inimigos, eles precisavam de leis rigorosas, e os 10 mandamentos foram esse farol. Como o próprio texto diz, os mandamentos de Deus revelados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Foi o primeiro alicerce, a preparação do terreno. Mas a humanidade cresceu, e quando esse terreno estava pronto, veio a segunda revelação. Veio Jesus. Jesus não veio destruir o que Moisés ensinou, mas ele trouxe algo que o mundo antigo não estava pronto para ouvir. O Evangelho destaca de forma brilhante. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime. A moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Percebe a grandeza disso? Jesus trouxe a lei do amor, uma moral perfeita que tem o poder de transformar a terra. Mas sejamos honestos. Olhe para o mundo de hoje. 2000 anos depois, será que nós realmente aprendemos a amar? Será que entendemos a fundo o que Jesus quis dizer? Muitas vezes a mensagem do Cristo foi distorcida, misturada com interesses humanos, e é exatamente aí que entra o momento atual, a terceira revelação. O texto nos diz claramente: Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo concretizará a obra. E aqui é fundamental que a gente raciocine junto. O Espiritismo não vem como uma religião para competir com as outras. Ele vem como uma lente de aumento. Ele vem explicar aquilo que Jesus disse por parábolas, porque na época a humanidade ainda não tinha maturidade para entender. O Espiritismo é, nas palavras do livro, a alavanca da qual Deus se serve para avançar a humanidade. Talvez você esteja se perguntando, se estamos avançando, por que o mundo parece tão caótico? Por que tantas crises e sofrimentos? Os espíritos nos explicam isso de forma muito clara. Estamos vivendo a transição para uma nova era e nenhuma grande mudança acontece sem abalos. A mensagem de Fenelon, presente neste capítulo, é um alerta amoroso. A revolução que se prepara é mais moral do que material. E não se trata de fim do mundo, mas do fim de um mundo de egoísmo. A ciência avançou muito, nos trouxe conforto material, mas o nosso coração ficou para trás. Agora é hora de unir o intelecto ao amor. E não importa se você se acha pequeno diante de tudo, o texto nos lembra uma poesia linda. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Cada um de nós tem um papel fundamental nessa nova era. O seu esforço em ser uma pessoa melhor hoje, em perdoar, em ter paciência no trânsito, em ser honesto no trabalho, tudo isso é você ajudando a construir esse novo mundo. Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor. E agora o Espiritismo nos traz a verdade e o entendimento lógico de tudo isso. É o momento de usarmos o nosso raciocínio para evoluir.
E assim, nós encerramos por aqui o nosso estudo do capítulo 1. Se essa reflexão fez sentido para você, se te ajudou a ver o mundo com um pouco mais de clareza e esperança, eu tenho um convite especial. Inscreva-se agora aqui no canal e ative o sininho. Toda semana nós mergulhamos juntos em um novo capítulo, destrinchando esses ensinamentos de forma simples, direta e profunda. Deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem é importante e a espalhá-la para mais pessoas que talvez estejam precisando desse conforto hoje. E eu quero saber de você, como você enxerga essa nova era? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vamos construir esse conhecimento juntos. A nossa jornada continua, o capítulo 2 vem a seguir e eu te espero lá. Um grande abraço, muita luz e até o próximo vídeo!